Mídia. China constrói primeiro porta-aviões especializado em transporte de drones do mundo. Pequim construiu o primeiro navio especializado em transportar drones do mundo. O porta-aviões foi lançado em dezembro de 2022, mas até agora nada se sabia sobre o projeto, noticiou o Naval News. Escondido em um estaleiro no Yangtze, rio acima dos principais estaleiros de Xangai, está um novo porta-aviões, uma embarcação cuja existência nunca foi relatada antes. Escreve a mídia após uma análise de imagens de satélite. A embarcação difere significativamente dos 3 porta-aviões chineses anteriores. Seu design é menor do que o normal e a cabine de comando ocupa aproximadamente um terço do comprimento de um porta-aviões dos Estados Unidos. Seria possível operar aeronaves de asa fixa a partir dele, mas seu arranjo de convés reto seria anacrônico, não permitindo que as aeronaves decolassem ou pousassem ao mesmo tempo. Além disso, não parece haver espaço para um hangar de aeronaves típico, portanto, o número de aeronaves seria bastante limitado. No entanto, faz sentido como transportador de drones, detalha a agência. A mídia indica que ainda não se sabe se o porta-aviões é uma espécie de plataforma experimental para testar e melhorar o funcionamento de drones no mar ou se faz parte, de fato, de um projeto da Marinha Chinesa. Watchdog dos Estados Unidos. 12% da ajuda norte-americana à Ucrânia no segundo trimestre não foi contabilizada. Cerca de 12% da ajuda de segurança dos Estados Unidos fornecida à Ucrânia entre 1º de janeiro e 31 de março não foi contabilizado, diz nesta quinta-feira, 16 de 5 de 2024. O inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em relatório de supervisão trimestral sobre o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, com base nas informações fornecidas pelo Escritório de Cooperação de Defesa dos Estados Unidos. No final do trimestre, 88% dos artigos de defesa estavam em conformidade e 12% estava negligenciado ou não contabilizado, afirma o relatório. No entanto, os dados mais recentes representam um aumento de 3% na taxa de conformidade. Em comparação com o trimestre anterior, afirma o relatório, o inspetor-geral do Departamento de Defesa disse que continua conduzindo uma série contínua de avaliações sobre o cumprimento dos requisitos para rastrear e monitorar o uso final de equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos na Ucrânia. Os países ocidentais forneceram centenas de bilhões de dólares em ajuda militar e financeira à Ucrânia. Desde o início da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022, os envios de ajuda incluíram artilharia, tanques e outros veículos blindados, sistemas de defesa aérea, mísseis, munições variadas e clusters, fragmentação, entre outros equipamentos. A Rússia tem alertado consistentemente contra as contínuas entregas de armas do Ocidente coletivo à Ucrânia, dizendo que apenas prolongam o conflito. Os Estados Unidos estão envolvidos em complô contra as autoridades na Turquia, sugere mídia. De acordo com Yaycilink, elementos pró-americanos que estão trabalhando contra o presidente turco Erdogan. O jornal turco Yaycilink falou de um possível envolvimento de seitas orientado para os Estados Unidos em um possível complô contra as autoridades dentro das agências policiais da Turquia. Erdogan, presidente da Turquia, realizou uma reunião emergencial com os chefes dos Ministérios de Inteligência da Justiça após alertar sobre um possível castigo de golpe. Ali Yerlikaya, ministro do Interior, disse que pretendia identificar as estruturas que estavam trabalhando contra as autoridades e o povo. As autoridades detiveram previamente policiais da Diretoria de Segurança de Ankara sob a acusação de ligações com a organização criminosa. Serdar Selik, que está sendo julgado por supostamente ser o número 2 da organização criminosa, Bora Kaplan, disse recentemente que é uma testemunha secreta no caso. Selik afirmou que a polícia forçou a dar os nomes de alguns líderes do partido governista, citou Yaycilink. Após as declarações de Selik, chefes policiais foram detidos e suspensos. A Organização Nacional de Inteligência e as forças de segurança descobriram que eles estavam liderando um complô contra o presidente Erdogan. Algumas seitas orientadas para os Estados Unidos estão envolvidas no complô, escreve a mídia. Segundo o jornal, com a participação de alguns funcionários de alto escalão da Diretoria de Segurança de Ankara, membros da FETÖ, estão trabalhando horas extras preparando um complô contra políticos. As autoridades acusam FETÖ
A organização de Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos, de envolvimento na tentativa de golpe que ocorreu na Turquia em junho de 2016. Em seguida, mais de 80 mil pessoas foram presas e cerca de 150 mil funcionários públicos, incluindo militares, foram demitidos ou suspensos. O próprio Gulen condenou a tentativa de golpe e negou as acusações. Fonte: ucranianos mobilizados em Kherson estão em uma gaiola, não tem como sair ou se comunicar. Segundo contou uma fonte, a Sputnik, a população masculina de Kherson foi mobilizada para o exército ucraniano e seus níveis de liberdade foram severamente restritos. Os ucranianos mobilizados em Kherson estão sendo mantidos em uma grande gaiola com várias restrições às suas ações, disseram fontes da resistência pró-russa da cidade. Todos os homens capturados são levados para o mesmo lugar, o recinto da antiga autoescola, onde antes havia um centro de recuperação de alcoólicos. Os recrutas são mantidos em uma grande gaiola. Eles são até mesmo impedidos de observar as normas básicas de higiene, relatou a fonte. De acordo com a resistência, os moradores de Kherson, detidos por oficiais militares do oeste da Ucrânia, não podem entrar em contato com outras pessoas. Os recrutas foram impedidos de se comunicar com familiares e amigos, de modo que não podem receber ou entregar documentos que confirmem seu direito a um adiamento ou reserva, disse uma fonte da resistência. Os funcionários do Centro de Recrutamento Territorial enviados do oeste da Ucrânia reforçaram sua atividade nos últimos dias e realizaram uma rusga total em Kherson. Uma das fontes contou a Sputnik: as equipes de mobilização estão aterrorizando a cidade, tentando pegar o maior número possível de moradores, mesmo que tenham documentos para adiamento, e depois resolver o problema. Atualmente, 75% da região de Kherson está nas mãos russas, enquanto parte da margem direita do Dnieper, incluindo a cidade de Kherson, é controlada pelas tropas ucranianas. Rússia e China expressam prontidão para reforçar a cooperação na América Latina e no Caribe. A Rússia e a China emitiram uma declaração conjunta sobre a cooperação bilateral internacional em diversas áreas no final das conversas entre Vladimir Putin e Xi Jinping. A Rússia e a China expressaram nesta quinta-feira, 16 de 5 de 2024, a vontade de intensificar a cooperação estratégica na América Latina e no Caribe. As partes expressam a disposição de aumentar ainda mais a interação estratégica e os esforços conjugados na região da América Latina e do Caribe. Indica a declaração conjunta da Rússia e da China sobre o aprofundamento das relações de parceria abrangente e interação estratégica como parte do 75º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Moscou e Pequim. O comunicado também expressou a necessidade de uma atmosfera de colaboração internacional com a África, sublinhando que as duas partes seguirão reforçando os contatos e coordenação com o continente. Os dois lados apoiam a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial da Síria e da Líbia e promovem o avanço de um processo de regularização política, liderado e implementado pelos próprios cidadãos desse país, indica a declaração. Além disso, a Rússia e a China observam a necessidade de pôr fim a quaisquer medidas que contribuam para o prolongamento das hostilidades e para o agravamento do conflito na Ucrânia. Apelam a impedir que este fique descontrolado e enfatizam a importância do diálogo como uma melhor forma de resolver a crise ucraniana. Quanto às relações econômicas, foi acordado aumentar a contraparte das moedas nacionais do comércio bilateral, nos investimentos, nos empréstimos e em outras transações econômicas. Além de seguir incrementando a dimensão do comércio bilateral e otimizar sua estrutura, aponta o texto de declaração. Ambos os países também deverão tomar medidas contra o terrorismo, o separatismo, o crime organizado transnacional, as mudanças climáticas e a favor da implementação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, evitando a sua politização. Rússia e China vão iniciar a expansão em direção à Lua depois de 2036, de chefe da Roscosmos. A China e a Rússia planejam iniciar o processo de expansão em direção à Lua depois de 2036, declarou o chefe da Agência Espacial Estatal Russa, Roscosmos, Yuri Borisov. Na semana passada, Borisov anunciou que a Rússia iniciou o desenvolvimento do reator nuclear que pretende enviar à Lua entre 2033 e 2035 para a estação de pesquisa conjunto com a China. Primeiro vamos desenvolvê-lo e testá-lo na Terra. De acordo com o plano, a expansão para a Lua ocorrerá em algum momento depois de 2036, disse o responsável da cooperação à imprensa. Borisov garantiu ainda que a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos de cooperação com a Rússia no setor espacial. Penso que o nível de cooperação com os nossos colegas chineses
Hoje é mais amplo, desenvolve-se em muitas direções e excede o volume de cooperação com os Estados Unidos, disse Borisov em entrevista ao jornal russo Izvestia. Em abril, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, destacou que Pequim atribuiu grande importância à cooperação com Moscou no espaço. Rússia e China planejam criar a Estação Internacional de Pesquisa Lunar, que será montada em 2 etapas entre 2025 e 2035, quando deve ter início a operação. A estação incluirá os módulos científicos de energia de decolagem e pouso orbital e experimental, bem como o centro de comando, satélite transmissor, estação de telecomunicações e os módulos de verificação e observação de tecnologia. Níveis elevados da dívida pública colocam a Europa em risco de choques adversos, alerta Banco Central Europeu. O fracasso dos países europeus em reduzir a sua dívida pública os deixa vulneráveis a choques adversos decorrentes de tensões geopolíticas e de taxas de juros persistentemente elevadas, alertou o Banco Central Europeu em sua avaliação semestral. Muitos governos europeus não reverteram totalmente as medidas de apoio introduzidas para proteger os consumidores e as empresas do impacto econômico da PAN, ou as que buscaram mitigar o choque nos preços da energia causados pelas sanções ocidentais à energia russa em alinhamento aos Estados Unidos e à OTAN. E seu conflito por procuração na Ucrânia, segundo a autoridade monetária da zona do euro, a falta de soluções para estas questões poderia aumentar ainda mais os custos para o crédito. Apesar de notar que os riscos para o sistema financeiro reduziram no que tange o endividamento familiar, o BCE afirmou que a dívida soberana dos Estados membros do bloco provavelmente vai permanecer elevada graças às políticas fiscais frouxas. De acordo com o Financial Times, embora seja esperado que a atividade econômica se recupere nos próximos anos, apoiada por mercados de trabalho resilientes, inflação mais baixa e cortes esperados nas taxas de juros por parte do BCE. Já a partir do próximo mês existem desafios estruturais que continuam a representar um entrave à produtividade e ao crescimento. O alerta do BCE surgiu depois de a União Europeia ter publicado previsões econômicas atualizadas, nas quais estimado que o endividamento líquido dos governos na zona do euro diminuiria de 3,6% do PIB no ano passado para 3% neste ano e 2,8% em 2025. Entretanto, espera que a dívida pública global permaneça acima dos níveis pré-pandemia, em 90% do PIB em todo o bloco em 2024 e depois aumente ligeiramente no próximo ano. Ainda em tom de alerta, o BCE afirmou que os riscos de derrapagem fiscal à luz de uma agenda eleitoral ocupada em 2024 e 2025, tanto a nível nacional como da União Europeia, ou incertezas em torno da implementação exata do novo quadro fiscal da União Europeia, podem levar os participantes do mercado a reprecificar o risco soberano. O BCE define a política monetária para os 20 Estados-membros da zona do euro e supervisiona os maiores credores do bloco monetário, afirmou em seu último relatório semestral que o sistema bancário da zona do euro estava bem equipado para enfrentar esses riscos, dadas as fortes posições de capital e liquidez, mas que reservas de caixas insuficientes poderiam levar a vendas forçadas de ativos. A Rússia fura a defesa da Ucrânia em Dergash, Liptzy e Volchansky, na região de Kharkov, diz o Ministério da Defesa. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, nesta quinta-feira, 16 de 5 de 2024, os agrupamentos russos melhoraram sua posição ao longo da linha de frente, derrotando as tropas ucranianas que acumularam perdas de mais de 1.200 soldados e equipamentos militares em diversas direções nas últimas 24 horas. As unidades do agrupamento de forças Yang e Sul melhoraram a posição ao longo da linha de frente e também derrotaram o pessoal e equipamento da 5ª Brigada de Assalto, da 116ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas na República Popular de Donetsk, disse o Ministério em comunicado, acrescentando que as Forças Armadas Ucranianas perderam mais de 520 militares das últimas 24 horas. O agrupamento Tesly, centro das forças russas, repeliu 8 contra-ataques ucranianos e que perdeu até 390 soldados, enquanto o agrupamento Vostok Leste
melhorou suas posições e as Forças Armadas da Ucrânia perderam até 125 soldados, disse o Ministério. O agrupamento Sérvia Norte da Rússia avançou para o território ucraniano e repeliu 2 contra-ataques na região de Kharkov, enquanto Kiev perdeu até 205 soldados. Além disso, as Forças Armadas Russas destruíram uma instalação de armazenamento de drones marítimos na Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a operação militar especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado, entre os objetivos principais da operação lançada estão a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. No total, desde o início da operação especial, foram destruídos 600 aeronaves militares ucranianas, 274 helicópteros, 24.111 veículos aéreos não tripulados, 521 sistemas de mísseis antiaéreos, 16.053 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.300 veículos de combate e sistemas de lançamento múltiplo de foguete e 9.607 peças de artilharia de campanha e morteiros, além de 21.753 unidades de veículos militares especiais. Os Estados Unidos aprovam venda de equipamento de sustentação por 100 milhões de dólares à Ucrânia, diz Pentágono. Os Estados Unidos concederam aprovação preliminar para uma venda de 100 milhões em suporte de sustentação para os sistemas do Exército dos Estados Unidos à Ucrânia. É o que disse a Agência de Cooperação de Segurança e Defesa nesta quinta-feira via comunicado. O Departamento de Estado tomou uma determinação aprovando uma possível venda militar estrangeira ao governo da Ucrânia, da manutenção de pedidos gerais de sistemas fornecidos pelo Exército dos Estados Unidos e equipamentos relacionados por um custo estimado de 100 milhões de dólares. A Agência de Cooperação de Segurança e Defesa entregou a certificação necessária e notifica no Congresso, escreve a nota. Segundo o comunicado, a Ucrânia solicitou a compra de equipamentos e serviços para sustentar veículos e sistemas de armas fornecidos pelo Exército dos Estados Unidos. As compras seriam feitas por meio de pedidos programados, acordos cooperativos de suporte de suprimentos de logística ou programa simplificado de aquisição não padrão. A Ucrânia tem uma necessidade urgente de reforçar as capacidades de sustentação locais para manter elevadas taxas operacionais para veículos e sistemas de armas fornecidos pelos Estados Unidos. Este apoio de sustentação contribuirá diretamente para a eficácia do campo de batalha da Ucrânia, através de uma logística melhorada, contribuirá para tempos de ciclo de reparação mais resilientes e rápidos, respaldo material. Quatro maneiras pelas quais o chefe do Exército dos Estados Unidos do Pacífico planeja aumentar as forças terrestres regionais. A América e seus parceiros do Pacífico estão a construir uma rede de forças terrestres para dissuadir aqueles que ameaçam a estabilidade regional. Mas existem 4 blocos de construção para tornar este esforço conjunto um sucesso, de acordo com o chefe das Forças Armadas do Exército dos Estados Unidos na área. Os comentários do general Charles Flynn, numa reunião de líderes militares regionais no Havaí, ocorrem no momento em que a China entra em conflito com nações vizinhas sobre disputas territoriais, enquanto a Coreia do Norte continua a construir seu arsenal nuclear. O Exército dos Estados Unidos e seus aliados e parceiros no teatro estão a encontrar mais formas de se unirem e construir relações, diz Flynn, algumas das quais perduram desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os países regionais devem unir-se e fazer isso com um sentido de urgência, muitas vezes reservado apenas para situações mais exigentes, diz Flynn durante o seu discurso na conferência da Associação do Exército dos Estados Unidos. A situação agora exige isso, mas não precisamos agir sozinhos, acrescentou. Nesta região, fazer campanha pelo poder terrestre proporciona algo que nenhuma outra potência militar estrangeira consegue. É algo que apenas as forças terrestres realizam. Isso se chama vantagem posicional. A rede estratégica de poder terrestre, que ainda está a tomar forma, deve estar em posição de defender a nossa soberania, de proteger o nosso povo, de defender os seus direitos ao abrigo do direito internacional, disse ele. Existem 4 etapas para conseguir isso, observou Flynn. Primeiro, disse ele, reorganiza a combinação de capacidades mais vencedora de batalhas. As forças-tarefa multidomínios com foco regional do Exército dos Estados Unidos, a 10ª Brigada da Austrália
E as formações entre domínios que o Japão está criando servem como exemplo de como reorganizar forças para fortalecer formações com capacidade de ponta, disse Flynn ao Defense News em uma entrevista. Além disso, os países envolvidos devem partilhar os seus conceitos entre si para garantir a interoperabilidade, acrescentou. O Exército dos Estados Unidos também destacou uma brigada de assistência às forças de segurança, um elemento de combate a incêndios e uma direção de guerra de informação em áreas próximas da China. O segundo alicerce de Flynn é regenerar as capacidades combinadas de combate conjunto, ou seja, treinar juntos, ensaiar juntos, disse ele. Fundamental para isso é levar o Centro Conjunto de Preparação Multinacional do Pacífico do Exército dos Estados Unidos do Havaí para outros países no teatro de operações, como a versão exportável chamada JPMRCX. A Austrália e a Indonésia acolheram tais versões no ano passado. Espera-se que o mesmo aconteça nas Filipinas este mês, onde o JPM-RCX ajudará a informar como o país planeia criar os seus próprios eventos de formação de alto nível. Há uma sede cada vez maior da região por isso, em grande medida porque frequentam as nossas escolas e depois também estiveram nos nossos centros de formação. Só agora o GPMRC está mais próximo e se parece com o meio ambiente da região, diz Flynn. Esse tipo de esforço também se aplica ao terceiro bloco de construção de Flynn, que é reaplicar o poder terrestre para criar unidade de esforço, e ao quarto bloco, que é construir vantagens duradouras através de uma postura regional, permitindo que as nossas forças do Exército controlem pontos decisivos. O Exército dos Estados Unidos também consegue isso através de exercícios extensos, denominados Operation Pathways, que ocorreram continuamente ao longo do ano, Flynn observou no seu discurso que a oportunidade de aumentar a cooperação multilateral é a maior que alguma vez viu. Cada exercício no âmbito da Operação Pathways está a crescer à medida que mais eventos passam de eventos bilaterais para eventos multilaterais, em alguns casos envolvendo mais de uma dúzia de países. Cada um dos seus exércitos tem um dever para com as suas nações, mas também cada um de nós tem algo a oferecer ao grupo aqui representado hoje, diz Flynn. No seu discurso, a demonstração de unidade e compromisso coletivo está a tornar-se mais forte a cada dia. Estou muito orgulhoso do progresso que estamos a fazer juntos, porque as nossas ações táticas estão a ter efeitos operacionais e estratégicos. – 813 dias da Operação Militar Especial Russa nas fronteiras. 803 dias da Operação Militar Especial nas fronteiras russas. As Forças Armadas da Rússia prosseguem a Operação Militar Especial na Ucrânia, anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro de 2022. Segundo o chefe de Estado da Rússia, entre os objetivos principais da operação lançada estão a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. Após mais de um ano de confrontos, o exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte da República de Donetsk, bem como toda a região de Kherson, área de Zaporozhye, junto do mar de Azov e uma parte da região de Kharkovia. Em 5 de outubro de 2022, em resultado de referência na região, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhye integraram oficialmente a Federação da Rússia. No dia 20 de maio de 2023, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças russas assumiram o controle total sobre a cidade de Bakhmut, na denominação ucraniana, um importante centro de transporte para o abastecimento de tropas ucranianas em Donbás. Durante muitos meses, a cidade foi alvo de combates ferozes. Em junho de 2023, a Ucrânia tentou lançar uma grande contraofensiva na zona de hostilidades, porém, após mais de 6 meses, ela se mostrou um fracasso para as forças armadas ucranianas, fato reconhecido por especialistas militares e até pela mídia ocidental. Segundo o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, desde o início da contraofensiva da Ucrânia, Kiev perdeu mais de 125 mil militares e cerca de 16 mil unidades de equipamento.